Tamanho, proximidade com o mercado consumidor, sombreamento e principalmente abastecimento de água. Itens fundamentais para a construção de viveiros de piscicultura. Como fazer? Você confere agora na nossa sala de aula. Bom dia, pessoal. O tema da nossa aula hoje é construção de viveiros. Tudo que cerca esse universo de construção de viveiros escavados. As teorias, as regrinhas que nós temos que ter, tudo que nós temos que respeitar para os nossos viveiros serem construídos de uma forma ideal e para uma durabilidade grande, que durem por bastante tempo. Primeiro, pessoal, a seleção da área. Seleção da área, pessoal, aqui nós esbarramos em duas grandes situações. Primeiro, o produtor que não tem fazenda, não tem propriedade, ele não tem uma chácara. Ele está procurando um local para iniciar a atividade. Então aí ele vai procurar o local mais adequado. Tem disponibilidade de água grande, a água é por gravidade, o solo tem uma concentração de argila ideal, eu tenho uma proximidade com o abatedouro, com o frigorífico, eu tenho um alivino ali perto. Ele vai procurar tudo que está mais favorável para ele iniciar a atividade. A segunda situação não, é um produtor que não tem uma propriedade, que já tem uma propriedade e ele tem que adaptar tudo que tem ali para a produção. Ele tem uma queda de água que não é por gravidade, ele tem que bombear. Tudo bem, é possível, mas ele vai ter que mudar aquela ideia inicial que ele tem para tentar adaptar a realidade dele. Às vezes pode inviabilizar o sistema, o projeto ou não, isso aí vai depender de cada caso. Primeiro, pessoal, disponibilidade de água. Disponibilidade de água é a coisa mais importante quando a gente fala em uma piscicultura. Por quê? O peixe, como está num ambiente aquático ali, tem que ter água de quantidade ali para estar repondo aquele sistema ali. Alguns sistemas mais, outros menos, mas tem que ter uma fonte boa de água. No caso de viveiros escavados, pessoal, para cada 1000 metros de lâmina d'água, 1000 metros de viveiro construído, eu preciso de 1,5 litro de água por segundo entrando ali. 1,5 litro por segundo entra, 1,5 litro por segundo sai. É uma quantidade bastante grande de água. E quando eu vou captar essa água, decidir de onde eu vou pegar, vai ser a minha fonte de água, eu tenho que fazer essa medição na época mais seca do ano, pessoal. Por quê? É onde está a minha realidade. Ali está, na pior da situação, é aquilo ali que eu vou conseguir captar ali. Se eu medir na época das águas, pode dar um resultado um pouco distorcido. Eu acho que eu tenho mais água do que na verdade eu vou ter. Então, na época da seca, eu posso ter problemas com isso. Então, essa medição, essa avaliação tem que ter sempre na época da seca. Fonte de água, pessoal. Eu posso ter uma nascente, um rio, um lago, uma represa, até um poço artesiano mesmo. Isso aí é variado. Só que cada fonte de água vai ter uma peculiaridade. Por exemplo, um poço artesiano, ele consegue me fornecer pouca água. Então, eu tenho, às vezes, que diminuir um pouquinho o meu projeto, a minha quantidade de viveiros, essas coisas, porque eu não consigo suprir com aquela água de um poço. É muito pequeno, entendeu? A quantidade. Então, isso aí pode, às vezes, estar me balizando para decidir o tamanho da minha produção. Queda natural é uma vantagem, pessoal. Quando eu tenho uma queda natural, eu dispenso o uso de bombeamento. Eu tenho uma nascente lá em cima de um morro, ela cai, eu vou até chegar nos tanques lá embaixo, nos viveiros. Eu não tenho a necessidade de bombear, gastar energia elétrica, ter um gasto muito grande. Aquele ali por queda natural vai me suprir. Isso é ideal. Toda fazenda tivesse isso, toda propriedade seria uma mão na roda, porque geralmente é uma vantagem muito grande. Independente, pessoal, como seja a captação, seja por bombeamento, seja por queda natural de uma lagoa, de uma nascente, de um rio, o ideal é que tenha uma lagoa de abastecimento. O que é uma lagoa, pessoal, de abastecimento? É onde que essa água vai ficar represada ali antes de ir para os meus viveiros. Eu tenho aquela água represada ali, se acontecer um problema na minha captação, a minha bomba estragou lá. Por uns dias aquilo ali consegue me abastecer. É um reservatório, é uma garantia que você vai ter de que a sua produção não vai estar comprometida. Então aquilo ali vai te abastecer por alguns dias, então é uma vantagem bastante grande a construção dessa lagoa de decantação. É como se fosse a construção de um viveiro, não tem muita diferença não. O segundo item, pessoal, que eu tenho que me atentar bastante é o tipo de solo que eu tenho na minha região. É um solo arenoso? É um solo argiloso? Isso aí vai atrapalhar a minha produção, vai inviabilizar a minha produção, a minha escavação dos meus viveiros ou não? Então, para resolver isso aí, tirar essas dúvidas, eu faço um teste de granulometria do solo. O teste de análise de textura do solo. O que é isso? Dentro da minha propriedade eu vou estabelecer qual que é o local onde eu vou captar essa análise de solo, porque tem que ser onde que vai ser construído os viveiros mesmo. Dentro da mesma propriedade tem mais de um tipo de solo. Então se eu fizer numa região 100 metros distante, pode ter um resultado distorcido, um resultado não real. Então em cima daquele local onde eu vou escavar o meu tanque, o meu viveiro escavado, eu vou coletar naquela profundidade do fundo do viveiro. Se ele tem 1,5 m, se ele tem 1,80 m, lá daquele fundo ali eu vou coletar uma análise de solo, vou mandar para o laboratório e eles vão me dizer qual que é a porcentagem de argila, qual que é a porcentagem de areia, o que tem ali no meu solo. Vocês vão ver, pessoal, na internet, encontra muitos testes práticos. Testes do biscoito, se fizer um biscoitinho de terra, se ele quebrar é arenoso, se ele não quebrar é argiloso. Mas isso aí você não pode usar como padrão, não. O ideal é ser feita uma análise de solo em laboratório. Teor de granulometria ou textura do solo.
Então, pessoal, uma vez que eu tenho o resultado dessa análise, o que ele vai me dizer? O ideal é que você não precise gastar com lona, você não precise lonar o seu viveiro, somente a compactação vai ser o ideal ali para segurar a água. Para isso, eu tenho que ter no mínimo 35% de argila e no máximo 50% de areia nessa textura do meu solo. A partir daí eu só consigo compactando mesmo, às vezes colocando uma pequena adubação orgânica, nós vamos falar também mais à frente sobre as doses exatas, só para ajudar a criar um limo, a vedar aquilo ali e só com a compactação eu consigo segurar a água. Se eu tiver, pessoal, uma análise diferente disso, não é tão favorável. Eu não tenho no mínimo 35% de argila, não tenho no máximo 50% de areia, tenho mais que isso, eu vou ter que partir para lonar esse viveiro. Se eu quero mesmo escavar o meu viveiro, iniciar a atividade, ele vai ter que ser lonado. Para isso existem vários tipos de lona. Tem lona de PAD, de PVC. O ideal é que elas sejam acima de 200 micras. É uma lona mais grossa que vai aguentar aquilo ali por mais tempo. Ela tem mais resistência. Ideal ainda, melhor ainda, pessoal, se você puder colocar uma camada de terra de 30 centímetros acima dessa lona. Aquilo ali você vai aumentar a durabilidade dela bem mais. Você vai poder entrar ali sem estar em contato com aquela lona ali. Então a durabilidade vai aumentar bastante. E ainda uma outra alternativa também que pode ser feita também é a incorporação de argila no seu viveiro. O que é isso? Eu tenho um viveiro que é uma terra naquela região que é arenosa, não quero colocar lona, o que eu posso fazer? Eu tenho uma região na minha fazenda mais distante ali que tem uma argila, eu posso coletar aquilo ali, levar lá para o meu viveiro, colocar no fundo dele ali e compactar? Pode ser feito isso, pessoal. Se não for oneroso demais, você tiver uma disponibilidade, não está tirando essa argila de um local que não é permitido, né? Às vezes ganhar uma multa ambiental por causa daquilo ali, você pode fazer sim essa manobra. Isso é feito também às vezes para alguns produtores, mas normalmente lona-se mais do que faça essa operação. Vamos lá, pessoal, vamos começar a preparar o terreno agora. Vamos ver o que é preciso agora para começar a nossa atividade. Primeiro, a limpeza da área, pessoal. Nós temos que tirar aquela vegetação superficial ali, nós temos que tirar todas aquelas raízes, aqueles troncos ali, fazer uma gradagem no solo mesmo. Às vezes só uma gradagem, às vezes um trator de esteira pode me ajudar também a remover aqueles troncos, aquelas pedras maiores, as rochas ali. Então eu vou limpar o terreno, preparar para começar a minha escavação. Escavação propriamente dita, pessoal. Nós temos muitos equipamentos, retroescavadeira, trator de esteira, trator de pneus, temos os scrappers, carregadeiras, são variados, mas o que em geral eles têm em comum? Em geral, pessoal, a escavação é feita empurrando a terra do fundo do viveiro e já formando a parede, vocês podem ver naquela imagem lá, já formando a parede do seu viveiro. Então assim, aquela máquina vai estar raspando e fazendo a inclinação, nós vamos falar um pouquinho sobre a inclinação ideal, ele já vai estar ajudando a fazer a rampa, a parede do seu viveiro. Isso aí tem tudo em comum, qualquer que seja dessas máquinas que você estiver usando. Vamos falar um pouquinho sobre a profundidade, pessoal, a profundidade ideal dos viveiros. Eles têm que ter 1,5 m de média, 1,5 m no meio deles. Vão começar com mais rasos, 1,20 m, e vão terminar com 1,70 m, 1,80 m. O ideal é que ele tenha essa caída, pessoal, porque vai me facilitar o escoamento da água. Quando eu estiver drenando aquele viveiro, esvaziando, essa caída vai favorecer. Se eu tenho um viveiro reto no fundo, eu não vou ter isso. Aquela água vai ficar parada, vai ficar estocada ali e eu não tenho essa dinâmica de drenagem. Para isso, pessoal, eu tenho que usar uma declividade de 0,5% a 2% no viveiro. Quando é que eu vou escolher entre uma e outra? Se eu tenho um viveiro muito grande, eu tenho que usar uma declividade menor. Ou seja, se eu tenho um viveiro de 100 metros de comprimento, se eu for a cada metro, 2 centímetros ali, se eu for usar isso como média de padrão, esse 2%, vai chegar no final, eu vou ter uma profundidade muito grande. Isso aí vai me dificultar depois no meu manejo. Então, viveiros grandes, eu utilizo porcentagens de declividade menores, 0,5%. Se o viveiro é muito pequeno, um viveiro de 10 metros, eu tenho que aumentar essa declividade, porque senão chega nos 10 metros e ele não abaixou nada conforme eu for escavando. Então eu uso uma porcentagem de 2%. Isso aí é o parâmetro que nós utilizamos. Borda livre, pessoal. O que seria uma borda livre? É aquela altura acima da lâmina d'água no seu viveiro. Aqui vocês podem ver na foto aqui, a lâmina d'água não está no nível da grama, do cano aqui que está na beirada, ela está um pouco abaixo. Isso é importante para evitar transbordamentos. Às vezes eu tenho uma chuva muito forte, a minha drenagem ali não foi suficiente para escoar aquilo ali, aquela lâmina d'água vai subir. Se eu tiver essa borda de contenção, uma borda livre, eu vou evitar esse transbordamento, então vai ficar mais segura a contenção dos peixes ali dentro. Vamos falar um pouco sobre os taludes, pessoal. O que são taludes? São as paredes do meu viveiro. O ideal é que o talude não seja muito reto, aquele ângulo de 90 graus ali. Por quê? Primeiro, dificulta o meu manejo. Eu entrar dentro daquele viveiro, fazer arrastões, vai dificultar muito. E segundo, que não vai ter uma durabilidade muito grande no meu viveiro. Ele vai ter uma erosão muito fácil, então o ideal é que seja rampado de forma a ter um contato com a água mais suave para não causar uma erosão naquele viveiro. Para isso, pessoal, nós temos uns parâmetros a seguir. Primeiro, quanto à altura.
Para cada 1 metro de lâmina d'água, 1 metro de altura do meu viveiro, eu tenho que ter 2 metros da rampa interna, do talude interno. Aqui vocês podem ver por aquela imagem ali, o ângulo é bastante suave. 2 metros ali do fundo do viveiro até a crista do talude, que é a parte superior. Isso para o talude interno. Para o talude externo pode ser um pouco mais íngreme. Para cada 1 metro de altura, essa altura central da minha crista, eu tenho 1,5 metro de rampa. Então, ele tem que existir essa declividade, mas ela não precisa ser tão suave como a interna. Isso aí vai ajudar bastante na durabilidade do meu viveiro. Largura da crista, pessoal. O que é a crista? É a parte superior, é o que vai ficar entre um viveiro e outro. Essa crista tem que ter uns parâmetros ideais de largura para facilitar o seu manejo mesmo. Se for entre os taludes principais, tem que passar um caminhão às vezes, uma máquina maior, ideal que tenha no mínimo 4 metros ali de distância entre os taludes. A largura da crista tem que ter no mínimo 4 metros entre um talude e outro. Se for um talude secundário, um talude onde você não vai ter um manejo muito grande de máquinas grandes, é na lateral de um viveiro e outro, você usa 1,5 metro. É para passar um carrinho de mão, para passar alguma coisa ali, então não precisa ter aquela distância grande. Então você vai respeitar essa largura da crista apenas de 1,5 metro. Compactação, pessoal, o que seria isso? Eu fiz a gradagem do terreno, preparei o terreno, fiz a escavação, agora eu tenho que compactar. Eu tenho que garantir que aquela água não vai infiltrar ali naquele terreno, que vai segurar. As partículas do solo ali vão estar agregadas de forma a segurar a água. Como é que eu faço isso? Com o uso de máquinas, pessoal. Trator de pneus, trator de esteiras, pé de carneiro, rolo compactador, é tudo que vai estar prensando aquele solo ali. Geralmente camadas de 20 e 20 centímetros eu faço uma compactação para garantir que aquilo ali vai reter a água, não vou ter infiltração demais. Em caso de viveiros lonados, eu comentei que nós fazemos uma colocação de 30 centímetros de terra. Nesses casos, pessoal, você tem que fazer uma compactação mais manual. A compactação aí não pode ser por máquina, porque por mais que tenha esses 30 centímetros, a sua lona pode ser danificada lá no fundo. Então eu faço com um soquete manual ou até um pneumático mesmo, que é uma máquina mais leve, e eu não vou estar danificando aquilo ali e garantindo que esteja compactado ali aquela terra por cima da lona também. Abastecimento, pessoal. A entrada de água no meu viveiro. Como é que vai ser esse abastecimento? Primeiro, pessoal, temos que colocar em mente que tem que ser individual. Não existe comunicação, não pode existir comunicação de água de um viveiro para o outro. Por quê? Primeiro, questão sanitária. Imagina uma sequência de 10 viveiros lá, deu uma doença no primeiro deles. A água vai passando de um para o outro. Rapidamente, essa bactéria, esse vírus, esse agente patogênico vai passar de um para o outro e vai contaminar aquilo tudo ali. Então, entrada individual de água. Segundo outro problema também que pode ocorrer é em termos de qualidade de água. Os peixes estão defecando, estão urinando, resto de ração, tudo isso libera amônia, nós vamos ver nas próximas aulas. Essa amônia vai intoxicar os peixes. Se eu tenho um viveiro com uma carga grande de peixe, liberando muita amônia, essa água vai passando em todos os viveiros, de um para o outro, imagina a carga de amônia, a quantidade de oxigênio que vai ter nesse último viveiro. É bastante baixa, então eu tenho que isolar aquilo ali, aquela entrada tem que ser individual, cada viveiro com a sua entrada. Sempre na parte mais rasa, pessoal. É ideal que eu tenha um fluxo de água. O viveiro, a água entra pela parte mais rasa, sai pela parte mais funda, o escoamento. Isso aí tem que ter esse fluxo para essa água ter um movimento. Se eu tenho uma entrada na lateral ali, essa água no cantinho pode ficar um pouco morta, uma água meio parada. Então, o ideal é que eu tenha esse fluxo entrando sempre pela parte mais rasa. Um registro na ponta do cano. Por que é importante isso, pessoal? Em aulas posteriores também nós vamos ver sobre qualidade de água. Às vezes eu preciso regular um pouquinho aquela entrada ali. Entra mais água, fecha mais, preciso clarear essa água, preciso escurecer um pouquinho, faço uma adubação, mas sempre eu vou estar mexendo na quantidade de água que está entrando ali. Então eu tenho que ter um registro para me poder ponderar isso aí, entrar mais ou menos água, na ponta do cano, já na entrada do viveiro. Outra coisa também, pessoal, é uma queda de no mínimo 40 centímetros nós temos que ter ali na entrada do viveiro, para até ajudar a oxigenar um pouco. Vocês podem até ver na foto lá, respeitando aquela altura ali está o ideal. Aquela água já cai oxigenando ali, aumentando a taxa de oxigênio na água e melhorando a qualidade para os peixes. E o ideal que se puder fazer também é uma placa de concreto bem onde aquela água está caindo ali embaixo, para não causar uma erosão no seu viveiro. Aquela água cai ali e com aquela placa retendo ali não vai perfurar um buraco, não vai cavar ali de baixo. Isso é o ideal. Drenagem, pessoal, a saída de água do viveiro, sempre pela parte mais funda. Sempre aquela água de baixo que nós temos que tirar, a água mais rica em amônia, mais pobre em oxigênio, essa água é mais densa, sempre fica na parte de baixo. Então, os sistemas de drenagem sempre são para remoção de água do fundo do viveiro. São variados, pessoal. Aqui nós não vamos aprofundar em cada um deles aqui, mas eu vou falar em geral o que são as características de cada sistema de drenagem. Primeiro, o cachimbo interno. Vocês podem ver pela imagem aqui que nós temos um cano dentro de um viveiro, uma parte fixa. Ali eu encapo com outro cano, de PVC, geralmente. Aquela água vai subir até encontrar a saída do cano de dentro. Esse cano vai estar fazendo a regulagem do nível da minha água, o nivelamento da água do meu viveiro. Isso aqui é o cachimbo interno. O sistema parecido com ele
já é o cachimbo externo. É a mesma ideia, só que fica um pouco afora do viveiro. Você coloca lá o seu cano interno, todo furadinho, essa água vai sair, passa por baixo, tem um joelho, sistema de joelho de PVC, e por fora você vai colocar um outro cano onde você vai determinar o nível do seu viveiro. Esse é um sistema bastante fácil também, na internet você encontra várias coisas que ensinam passo a passo desses sistemas de drenagem. Para viveiros maiores é um pouco mais complexo. Eu vou ter que fazer um monge, que é uma estrutura de alvenaria, ela chega até o final do viveiro, com canaletas onde eu coloco placas ali dentro de madeira, geralmente, que vão balizar essa altura, o nível da minha água, a altura de água que eu preciso. E sempre removendo a água do fundo, que é o ideal. É o sistema de monge. Quanto à espessura, pessoal, dos canos que vão estar drenando a minha água ou levando a minha água até o viveiro, o abastecimento, pode ser variado. Isso aí varia em função de quê? Primeiro, do tamanho do viveiro, da dimensão dele, do volume de água que tem ali dentro. E segundo, da velocidade que eu preciso que essa água esteja entrando ou saindo. Mas, em geral, como regra, podemos aplicar 70 milímetros para o cano de entrada e 150 milímetros ideal para o cano de saída. Isso não é uma regra, mas é só para balizar, para vocês terem uma ideia de o que pode ser feito. Ideal, pessoal, que nas bordas do viveiro seja feito um plantio de grama. Isso aí ajuda a evitar a erosão e manter mais estável aqueles taludes da lateral ali, aquela proteção do viveiro. Ideal que você coloque e faça um plantio de gramas, não árvores. Árvores vão me dar problemas com raízes, folhas caindo ali dentro, apodrecendo, piorando a qualidade de água. Fique só na grama mesmo, ao redor ali, que vai aumentar a sua durabilidade do viveiro. Então, pessoal, agora já escavei, já compactei e vou colocar para encher. Antes disso, é bom eu ter alguns cuidados ainda para melhorar ainda a minha produção. Primeira aplicação de calcário, 200 gramas de calcário por lâmina d'água de viveiro. Para que isso? Nós temos, pessoal, a acidez do solo, que é medida através do pH. Quando o solo está muito ácido ou muito básico, isso aí vai influenciar o pH da água de criação dos peixes também. Eu fazendo essa calagem no inicial, 200 gramas por metro quadrado, eu faço um tamponamento. Eu evito que esse pH oscile demais durante o meu ciclo. Então isso aí é ideal que seja feito com o viveiro vazio ainda. Após isso aí, eu comentei lá atrás daquela questão da adubação para aumentar o limo, para vedar de vez aquele viveiro, diminuir a infiltração. Isso aí eu uso estercos animais ou até um farelo de grão, estercos vegetais. Aqui estão as doses para esterco bovino 600 gramas por metro quadrado, de suíno 300 gramas por metro quadrado e de aves, por ser mais forte, 200 gramas por metro quadrado. Esses estercos aí, pessoal, é bom você avaliar na sua região como é que está a permissão, se está legalizado isso aí. Isso aí pode ser variável de região para região. Então é bom se atentar a isso, mas é muito eficiente para isso. Ele cria um limo ali e protege todo o fundo. Se você está numa região onde não tem disponibilidade de esterco, não tem um produtor que pode estar te fornecendo, te vendendo aquilo ali, pode usar farelo de grãos também. Farelo de soja, de milho, de arroz, não importa. E a dose é bem menor, são 600 gramas por metro quadrado. Você coloca aquilo ali no fundo do viveiro, pode ter uma compactação leve ali, também só para segurar, mais uma gradagem para incorporar, uma compactação leve, depois pode colocar para encher o seu viveiro. Aí, pessoal, só como uma base para vocês, um anexo aqui, é a lagoa de decantação. A lagoa de decantação é uma estrutura onde está recebendo a água de todos os viveiros. Para mim conseguir a licença ambiental, todo órgão vai me pedir isso. Uma lagoa que está recebendo aquela água, ela está decantando ali por 24 horas para depois ir para o rio. Então essa lagoa, a construção dela é bem semelhante ao viveiro escavado. Só que aí, pessoal, vai ter uma diferença bem grande aqui. Lá no viveiro escavado eu tenho que remover a água do fundo. Eu tenho aquele cano lá embaixo, que é água mais rica em amônia, mais pobre em oxigênio. Na lagoa não. A estrutura de saída de água ela tem que ser superficial. Aquela água mais limpa tem que ir embora. Então eu tenho um ladrão na superfície onde vai estar escoando aquela água. Isso é basicamente a diferença entre os dois sistemas. É isso, pessoal. Finalizamos a nossa aula de hoje. As próximas aulas serão com temas mais específicos, qualidade de água, manejo nutricional. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado.